Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje, então, nós iniciamos os 10 mandamentos. Na verdade, nós não falaremos ainda do primeiro mandamento. Como vocês já perceberam, tudo aqui no catecismo, quando se trata de catecismo, nós damos sempre uma introdução. E agora essa foi a introdução apenas para entender a moral, para entender como o homem é guiado pela igreja, como o homem é guiado pela sua natureza, pela lei, quais são as leis que influenciam na vida do homem. Nós aprendemos isso nessa primeira parte da terceira parte do catecismo. Agora nós vamos para a segunda parte da terceira parte, que seria, então, agora finalizando os 10 mandamentos. Então, nós vamos falar sobre essa introdução aos 10 mandamentos, correto? Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também me ajudar na minha campanha Compor Comigo, onde você pode comprar a minha rifa nas minhas redes sociais, pode me mandar mensagem também, apenas R$30, um prêmio de R$400 no final do sorteio, ao final das vendas das rifas. São 100 números para ser vendidos, porém o grande prêmio, na verdade, é você poder me ajudar, saber que contribuiu para me ajudar a registrar, a gravar as minhas músicas. Você sabe que registrar, gravar músicas tem um custo caro, então eu quero fazer isso com uma qualidade para que chegue o mais rápido possível para vocês. Em média, eu tenho aproximadamente pelo menos para ser lançado, para poder lançar, pelo menos assim umas 45 músicas a 50 músicas para ser lançadas, né? Outras de outros projetos também, mas nesse sentido de músicas da igreja, músicas para rezar, músicas para fazer animação. Então, me ajuda nessa campanha, vem comigo nessa campanha, compor comigo, comprando a minha rifa, me ajudando, incentivando essa arte, incentivando também a oração de outras pessoas para que outras pessoas cheguem a rezar com as minhas canções. Bom, então é isso. Então vamos para o nosso conteúdo. Já chega de enrolação, chega de lero-lero. Vamos para a nossa aula de hoje, então. Certo. Hoje nós vamos falar sobre uma introdução, dando a introdução aos 10 mandamentos, correto? Primeiro, é algo que é natural do ser humano perguntar a Deus o que deve fazer. Por isso, quando os discípulos perguntam, mestre, o que hei de fazer? Eles simplesmente fazem aquilo que o homem sempre fez, recorrer a Deus para dar uma direção a ele. E essa pergunta exige também uma resposta, e essa resposta vem de Deus, né? Quando o jovem rico faz essa pergunta a Jesus, Jesus responde 3 tópicos. Primeiro Jesus fala, só Deus é bom, falando de si que ele era bom, né? Deus é o bem por excelência. É o segundo tópico que Jesus apresenta. Deus é o bem por excelência. Não existe outra coisa fora de Deus que seja boa. Então, tudo que é bom está em Deus. Deus é a fonte de todo bem. Então, basicamente, Jesus está aqui falando do bem que é Deus, do bem que provém de Deus, do bem que unicamente existe em Deus. Então, todos aqueles que podem alcançar um bem, alcançam em Deus. Para entrar na vida eterna, é necessário observar os mandamentos. Então, aí Jesus ele apresenta então os mandamentos para o jovem rico. E ele vai apresentar os mandamentos. Olha, viva os mandamentos, cumpra os mandamentos, então você vai realmente ser essa pessoa que vai, de fato, ser uma pessoa boa, né? O que precisa fazer para ser bom? É a pergunta do jovem rico. Mas aí Jesus ele apresenta também o amor de Deus, falando que Deus é bom. E depois ele apresenta o amor ao próximo, não com negações, mas de modo positivo. Então ele apresenta o amor ao próximo.
e apresenta também esse amor a Deus, sendo Deus bom e também amar o próximo. Ou seja, quando ele fala não matarás, não furtarás, mas ele dizendo para que amar o próximo é exatamente o bem a ser feito, né? Se a pessoa quer ser boa, ela deve amar a Deus e amar ao próximo. Quais são então os conselhos evangélicos aqui? Os conselhos evangélicos são 3, e eles não nasceram com São Francisco de Assis ou com os franciscanos, tá bom? Como o nome diz, eles são evangélicos, então eles são conselhos dados pelo próprio Jesus. Ao continuar a conversa, Jesus convida o jovem a vender tudo e segui-lo. Então Jesus continua a conversa e diz: agora vai, se queres ser bom, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois me segue. Jesus então apresenta os 3 conselhos evangélicos aqui. Ou seja, a viver a obediência à palavra dele. Se você quer ser igual a mim, me obedeça. Obedeça, faça isso. Ele dá uma ordem de obediência. Depois ele chama a viver a castidade. Ou seja, dar aos pobres é a pobreza, seguir é a obediência, vender é a castidade. Ou seja, é você não se prender aos prazeres. A obediência é seguir, a castidade é o convite a vender e a pobreza é o convite a doar todas as coisas, né? Ou poderia ser o contrário também aqui, a venda dos bens seria a pobreza e o doar seria a castidade. Acho que encaixa melhor assim. Por quê? Porque a obediência é ouvir a voz de Deus e cumprir aquele mandamento. A pobreza é você se desprender das coisas, ou seja, você vender as coisas, você não se apegar às coisas. A castidade é você doar, é você ter a capacidade de se doar. E castidade não é somente vida sexual. Castidade é muito além do que isso. Castidade é muito além do que isso. É doação. Então, uma pessoa que diz viver a castidade, mas que ela não serve, mas que ela não ajuda o outro, que ela não dá aos pobres, dá àqueles necessitados, ou que ela não oferta algo para o outro, ela não está vivendo de fato a castidade. Ela pode estar deixando de fazer coisas, mas a castidade não é deixar de fazer coisas. A castidade, pecar contra a castidade é pecar contra a generosidade, contra a doação. Correto? Então vamos ver mais para frente ainda esses conselhos evangélicos. Conselhos evangélicos que são sempre vistos por comunidades religiosas e tudo mais, são vividas por comunidades religiosas. Jesus ainda convida o jovem rico a ir além dos mandamentos. Jesus convidou a observação dos mandamentos pela luz do Espírito Santo, não por legalismo. Então Jesus ele fala, olha, viva os mandamentos, mas ele não está falando de uma forma legalista, de uma forma que você é obrigado a viver, mas exatamente não. Ele tá chamando para que nós tenhamos uma experiência com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai nos guiar aos mandamentos, que vai nos guiar a viver esses mandamentos. O Espírito então atua na palavra da lei. A lei ela existe, a palavra ela existe, é o Espírito Santo quem dá vida nessa palavra dentro de nós. É o Espírito Santo que faz frutificar e gerar frutos, gerar vida nos nossos corações. E nos convida também, o Espírito Santo nos convida a ver além do que está escrito na lei. Da mesma forma que Jesus volta para o jovem rico, não só para o jovem rico, mas para todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, essas pessoas elas são chamadas a olhar além do que está escrito. A própria vida de Jesus é esse olhar além da lei, olhar além daquilo que está escrito, daquilo que é mandado. Por exemplo, quando Jesus comunica o trabalho, faz o trabalho aos sábados, ele está dizendo, é o sábado que é para servir o homem, e não o homem para servir o sábado. A gente vai ver isso posteriormente, quando nós falarmos sobre guardar domingos e festas, guardar os dias de preceito, e é exatamente isso. Ou seja, Jesus ele olha além das leis, e ele mostra também além das leis, e a santidade, ela de fato é isso.
é olhar além das leis. É não se apegar às leis. Ah, mas isso não pode, isso não pode. Aquela pessoa que está sempre querendo saber o que pode e o que não pode. Ela está querendo viver no limite, né? A pessoa que ama, ela não fica no limite de trair a esposa. A pessoa que ama, ela não fica no limite. A pessoa que ama a vida, ela não fica no limite de morrer, de se matar. Ela não fica nesse limite. Ela fica longe, ela se afasta. Ela não chega no limite. Ela não precisa saber dos limites, porque ela está sempre no limite, porque o limite dela é o amor. Qual é, então, o maior dos mandamentos? Jesus nos dá um mandamento como maior do que os outros, mas dois que são inseparáveis. Então, há um mandamento que é maior do que os outros e um segundo mandamento que se une a esse primeiro mandamento. O primeiro maior mandamento de todos, segundo Jesus, e obviamente, né, é o que é a verdade, é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua fé, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Então, é esse o maior dos mandamentos. Porém, esse mandamento, ele é incompleto e ele é falso se a pessoa fala que vive ele, mas se ela não vive o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a pessoa diz, e aí São Tiago vai afirmar isso, né? Aquele que diz amar a Deus, mas não ama o seu próximo, é um mentiroso. Ele está mentindo, ele é falso. Então o decálogo deve ser interpretado à luz deste duplo e único mandamento da caridade, plenitude da lei. Então a plenitude da lei é o amor a Deus sobre todas as coisas, mas o amor ao próximo como a si mesmo. Detalhe que, nesse mandamento, nesse segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, você vê que Jesus ele nivela o nível a algo que é um pecado. Por exemplo, eu vou me explicar. Qual é a característica de uma pessoa egoísta? Sabendo que o egoísmo é um pecado, qual é a característica do egoísmo? Se não é o amor a si mesmo. Porém, Jesus ele sabe que todas as pessoas se amam e querem o bem para si. Mas aí ele fala assim: o mesmo bem que você quer para você, e eu sei que você quer um bem para você sempre, então queira esse bem, deseje esse bem para o outro. Deseje esse bem para o outro. Jesus disse isso em outras palavras: aquilo que quiseres para si, para você, queira também para o outro. O que gostaria que fizesse com você, faça com os outros. É Jesus falando em outras palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, como é que você se ama? Você se ama? E se você se ama, você deve amar o outro como a si mesmo. Uma semelhança. Mas esse amor, ele está abaixo de outro amor, que é o amor a Deus. Sobre todas as coisas. Com o coração, com a alma, com a fé, com a mentalidade, com todo o ser. Correto? Então, Jesus ele usa esse egoísmo que existe dentro do homem, é próprio, que é inerente ao homem, que está no homem, né, como fruto do pecado, para que o homem possa comparar. Ah, então é assim que eu... Então, quando a pessoa fala assim, eu não sei amar o próximo, será que ela não sabe ou ela não quer? Ou ela não quer ver? Porque se ela sabe se amar, com certeza ela sabe amar o próximo. Ela só precisa ser verdadeira, sincera consigo mesma para testemunhar isso, para fazer isso. Vamos lá então, continuando então aqui. O decálogo na escritura. São 10 palavras. O significado de decálogo, então, são 10 palavras. Quando nós falarmos sobre decálogo aqui, ou 10 mandamentos, nós estamos falando destas 10 palavras que Deus revelou ao seu povo na montanha. Deus escreveu com o seu dedo. E as aspas são para evitar o antropologismo divino, no sentido de que Deus não tem mãos, Deus não tem dedos, Deus não tem corpo, né? Deus é espiritual, Deus não tem corpo, né? Ou melhor, Deus até aqui não tem corpo, né? Na encarnação, obviamente, Deus faz um corpo para si, mas para evitar que a gente... mas o Antigo Testamento,
ele exerce muito isso. Ele exerce muito essa dinâmica de mostrar Deus com características humanas. Antropologismo, porque tem características humanas. Deve se distinguir dos outros preceitos de Moisés. Então, esses 10 palavras são um mandamento. Os outros mandamentos de Moisés são outra coisa. Então, Moisés tem números. Se você já viu ou alguém falando, né, a lei do Deuteronômio, do Levítico, do Êxodo, que foi dada a Moisés, que foi dada por Moisés, melhor dizendo, né, a lei mosaica, que é a lei de Moisés, ela é uma lei ela é algo que tem muitas leis. São mais de 600 e tantas leis, mas apenas 10 são dadas por Deus. Apenas 10. Obviamente que muitas dessas leis de Moisés, elas são só desdobramentos da lei divina, mas a lei diante de Deus são essas 10. Então, a gente precisa distinguir isso. Por exemplo, não pode comer carne de boi, não pode comer carne de porco, não pode comer carne de animal assim, assim, assim. Não pode isso. Entende? Essas coisas não são pertencentes aos 10 mandamentos, ao decálogo. São transmitidos no Antigo Testamento e revelados plenamente na Nova Aliança em Jesus Cristo. Por que eles são revelados na Nova Aliança? Porque o próprio Jesus é quem vive plenamente os 10 mandamentos. Não há outra pessoa que viveu plenamente os 10 mandamentos do que Jesus. Obviamente, assim, Nossa Senhora, ela também viveu tudo isso. E os 10 mandamentos, eles nos foram dados para que nós não sejamos mais escravos. A libertação do Êxodo é o contexto onde foi dado o decálogo. Então, quando você vai falar sobre o decálogo, não é impossível você falar também deste contexto do Êxodo. O Êxodo que nada mais é do que uma libertação da escravidão. A libertação do Êxodo, então, é esse contexto. São os preceitos, são ou preceitos negativos ou mandamentos positivos. Preceitos negativos: não faça isso, não mate, não peque contra a castidade, não furte, não deseje a mulher do próximo. E positivos: ama a Deus, participe guarde os domingos. Positivo: honrar os pai e mãe, e assim por diante. Então, são negativos, ou são proibições, ou são, de fato, mandamentos, né, ordens para o positivo. É dado por Deus após a libertação do Êxodo para nos indicar um caminho para não voltar mais à vida de escravidão. Então, aquele povo que era escravo no Egito, ele agora recebe uma lei para não voltar mais para a escravidão. Recorda-te de que fostes escravo no Egito. Então, quando ele começa a falar sobre os mandamentos, lá em Deuteronômio, ele vai falar: recorda-te, lembra que era escravo, lembra que eras escravo. Então, para viver os 10 mandamentos, nós precisamos lembrar que nós éramos escravos. A montanha, o fogo, a nuvem, as trevas, elas são simbologias também para esses 10 mandamentos. Este é o cenário onde Deus proclama a sua lei: montanha, fogo, nuvens e trevas. Sobre a montanha, do meio do fogo, da nuvem e das trevas, com voz forte, sem acrescentar mais nada, escreveu-as em 2 tábuas de pedra e entregou-as. Entregou a Moisés. Então é Moisés aqui falando. Então é Deus quem escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio. Escreveu-as em 2 tábuas de pedra. Estas tábuas são o testemunho de Deus e foram depositadas na Arca da Aliança. Então, é o testemunho, o testamento de Deus. É Deus escrevendo o que Ele quer para nós. Ele escreveu Ele mesmo escreveu. Não vou dizer Ele escreveu com as suas próprias mãos, né? Porque Deus não tem mãos. A gente já explicou isso aqui. Mas Ele escreveu. Ele próprio escreveu esses mandamentos. Se chama a Arca da Aliança, pois as tábuas são as cláusulas da aliança concluída entre Deus e o seu povo. Então é a aliança entre Deus e o povo. E foi colocada na Arca da Aliança justamente porque você imagina o valor que isso, né? O valor dessas pedras, o valor dessa escritura, que é parte da escritura, que é parte da
Sagrada Escritura, certo? Continuando. Parte da revelação divina. As 10 palavras fazem parte da revelação de Deus, que se chama teofania. Então, revelação é fania e teo é de Deus. Então, teofania é revelação de Deus. Ele se revela, ele próprio se revela. O dom dos mandamentos são uma dádiva do próprio Deus. Eu escrevi errado aqui. Revela a sua vontade. Revela a sua vontade, assim se revelando ao povo. Então, quando Deus revela os mandamentos, ele também revela a sua vontade. E essa revelação é parte também não só... os mandamentos não é parte somente de uma revelação, mas é parte também de uma aliança. Por quê? Porque ele nos dá os mandamentos e a lei. Dar-nos os mandamentos e a lei faz parte da aliança de Deus conosco. É uma aliança. Então, quando nós fazemos um acordo com alguém, nós deixamos algo escrito. Nós assinamos algo. E a pessoa também, da mesma forma, assina algo, né? Uma das partes escreve o contrato. E o contrato foi escrito por Deus. Uma das partes é escrita por Deus. E aí Deus, escrevendo, o homem deve dar essa resposta, que nós vamos ver daqui a pouco. É uma aliança de vida e salvação. De um Deus que se inclina ao homem. Então é um Deus que vem até o homem. Não é o homem que vai até Deus lá como nós vimos, por exemplo, na Torre de Babel. Não é o homem que vai até Deus. É Deus que vai até o homem. É Deus que vem até o homem. Não somente na encarnação, mas agora mesmo. Deus vem até o homem. Sempre que se fala do decálogo, deve-se falar da aliança firmada entre Deus e nós, entre Deus e os homens. Então essa aliança, ela é uma pergunta e uma resposta. Ela é um acordo oferecido, proposto, e uma resposta e uma assinatura embaixo dizendo eu topo, eu aceito, eu quero. Só olhando para a aliança que os mandamentos têm pleno significado. Então, se a gente olha para os mandamentos apenas como mandamentos, a gente está errado nisso. Por quê? Por que nós estamos errados? Porque a gente está olhando para uma lei. A gente não está olhando para um movimento de amor de Deus. Então, quando eu olho para os mandamentos, eu não estou olhando somente para um Deus que está exigindo, mas um Deus que está me amando. Um Deus que está exigindo porque Ele me ama. Um Deus que está exigindo uma postura porque Ele me ama. O proceder moralmente bem do homem tem todo sentido na aliança e pela aliança. O preço do pecado original foi a perda da liberdade e a entrada na escravidão. O preço da aliança é a retomada da liberdade e a saída da escravidão. Então, são atos contrários, atos que se chocam, né? O pecado original, ele manda o homem para a escravidão e o tira da liberdade. A aliança tira o homem da escravidão e dá-o de volta à liberdade, põe-o de volta à liberdade. Quando alguém falar assim, qual é o oposto de pecado? Não é Deus. Não é Deus. O oposto de pecado é a aliança com Deus. É quando nós respondemos esse acordo com Deus. Então é uma resposta de amor. Essa aliança faz de nós pertença de Deus. Então quando nós fazemos um contrato, pertencemos a este contratante. Pertencemos a ele. E como tal, somos cuidados como tais, como pertença de Deus. Então aí se nós somos cuidados como pertença de Deus, ele vai nos cuidar bem, porque ele é o bem. A aliança é até mais importante que os mandamentos. Então antes de nós falarmos de mandamentos, nós precisamos falar de aliança. Nós precisamos entender, antes de nós pensarmos sobre mandamentos, nós precisamos pensar sobre as alianças. Nós precisamos pensar sobre a aliança que Deus fez conosco, ou seja, esse movimento de amor de Deus por nós. Uma existência moral é a resposta para a iniciativa amorosa de Deus. Deus que nos ama, ao nós respondermos, queremos responder
nós respondemos moralmente. Quando nós respondemos moralmente, ou seja, na moral, não aqui a música do Jota Quest, mas quando nós respondemos na moral, de forma moralmente positiva, nós estamos respondendo positivamente à iniciativa do amor que o Senhor tem por nós. Então, viver os mandamentos é uma resposta de amor. Reconhecendo que Deus me ama, eu retribuo com o culto de ação de graças. Certo? E aí é um diálogo. É sempre um diálogo entre Deus e o homem. A aliança dos mandamentos não é uma conversa unilateral, mas um diálogo onde o homem e Deus se entendem. Deus diz seu papel: eu serei o vosso Deus. E diz o papel do homem: vós sereis o meu povo. Esse é o papel de Deus. O papel de Deus é ser Deus. E o papel do homem é ser povo de Deus. Deus prescreve seu amor como remédio para o homem ferido. O decálogo, então, é a receita para a cura do homem. É o movimento da escravidão para a liberdade. Então, o decálogo, a aliança, é o movimento da escravidão para a liberdade do homem. Agora nós vamos ver, além das escrituras, vamos ver também o decálogo na tradição da igreja. Como a igreja ensinou, viveu, manifestou o decálogo, os 10 mandamentos, ao longo da história da sua tradição. A igreja é fiel e educadora do decálogo, ou seja, ela guarda, ela é fiel a ele, mas ela também o ensina. A igreja reconhece no decálogo uma importância e significado primordiais. Se faz fiel e educadora do decálogo, a exemplo de Jesus. Faz parte da tradição católica ensinar o decálogo na catequese. Sempre foi o ensinamento da igreja ensinar os mandamentos na catequese. Santo Agostinho organizou esta catequese. Então, esses 10 mandamentos, a forma como os 10 mandamentos estão organizados, foi organizado por Santo Agostinho. No século XV, foram criadas as fórmulas rimadas, fáceis de decorar. Então, essa forma mais fácil, parece fácil de decorar, quando a gente vai ler quando nós vamos ler a Bíblia, a gente percebe, por exemplo, eu percebo que existem 9 mandamentos, né? Mas ali você vê uma diferenciação, por exemplo, no 9º mandamento ali, quando chega na Bíblia, quando nós vamos olhar na Escritura, quando chega no 9º mandamento, ele fala assim: não desejarás a mulher do próximo, o boi do próximo, o cavalo do próximo, o jumento do próximo e tal. Você viu que ele pegou a mulher e colocou no mesmo balaio? O esposo, a esposa, ele colocou no mesmo balaio. E aí, Santo Agostinho, sabendo disso, né, tira a mulher do balaio das coisas. Tira a mulher do balaio das propriedades. Olha só que fantástico. Então, ele vai tirar do balaio. Então, esses 10 mandamentos seriam 9. Mas os 10 mandamentos é para mostrar que a mulher não é uma propriedade. Que ela é diferente, né? E aqui mulher, quando eu falo mulher, eu falo esposa. Eu falo não mulher, mas eu falo a esposa. O esposo, eles estão diferentes. Eles são uma propriedade. Eles são do outro, mas não como propriedade, mas como responsabilidade. Certo? Então, por isso a igreja ela diferencia o nono mandamento, particularmente, separa esse 9º mandamento. Nem sempre a divisão e a numeração dos mandamentos foi a mesma. Houveram variações que a igreja não nega. A igreja segue a divisão de Santo Agostinho, lá do século V. Então, houveram pessoas que acreditaram 9, 2 mandamentos, 9 mandamentos, 20 e assim por diante. O número não é importante. O importante é quanto você vive, certo? Hoje nós reconhecemos, são 10 mandamentos, são divididos em 10 mandamentos. Mas isso não importa, né? Se você for pegar o primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. Beleza. Aí ele vai e repete, sobre amarás com todo o teu coração. É uma coisa. Esse é um mandamento. Amarás com toda a tua força. É outro mandamento. Amarás com todo o teu entendimento. É outro mandamento. Tá vendo que a gente conseguiu separar o primeiro mandamento somente? Então, a gente pode fazer de várias formas. Os padres gregos procedem a uma divisão diferente das igrejas ortodoxas e das comunidades reformadas. Os 3 primeiros, então,
referem-se mais ao amor de Deus, e os 7 últimos referem-se mais ao amor ao próximo. Então, sabendo que os 3 primeiros eles são referidos ao amor de Deus e os 7 últimos ao amor ao próximo, nós lembramos dos 2 mandamentos que Jesus colocou, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. E esses mandamentos ainda são seguidos, apesar de serem do Antigo Testamento, e muitas coisas do Antigo Testamento foram desfeitas, não são vividas mais, os 10 mandamentos ainda são vividos. É preciso dizer isso. Não é porque o decálogo é do Antigo Testamento que não deve ser seguido. Cristo reafirma isso, Cristo afirma isso, e o Concílio de Trento afirma mais uma vez. O Concílio de Trento ele é importantíssimo, por quê? Porque ele é o primeiro concílio após a libertação, após a oficialização da religião católica, da religião cristã. Por isso a gente fala tanto do Concílio de Trento, certo? Porque aí ele vai afirmar, os cristãos continuam obrigados a cumprir os 10 mandamentos. A missão dos bispos é de ensinar a todas as nações 2 coisas. O que é a missão do bispo? É ensinar o batismo e ensinar o cumprimento dos mandamentos. Certo? É um todo indissociável. Então, quando eu disse sobre os 2 mandamentos serem indissociados, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, são um único mandamento só, né? Que uma coisa não pode ser vivida sem a outra, e seria incoerente você viver uma só coisa. Também é incoerente você viver apenas 9 mandamentos e não viver os 10. Então, a pessoa que fala assim, eu vivo 8 mandamentos, 2 eu não vivo. Ela não vive os outros 8. Ela não vive. Então, uma pessoa que peca no 6º, no 8º, no 10º, no 1º, no 2º, somente um desses, ela peca em todos os outros. Correto? Cada palavra do decálogo remete às outras palavras. As 2 tábuas são uma unidade orgânica. Então você não pode tirar. É um castelo de cartas. Você não pode tirar uma das coisas que as outras vão ruir. As outras vão cair da sua vida. Quem erra num mandamento, erra em todos. Tá bom? Não se esqueça disso. Quem erra em um mandamento, erra em todos. O decálogo unifica a vida teologal e a vida social do homem. Vida teologal, que é relação com Deus. Vida social, que é relação com o próximo. Amar a Deus, teologal. Amar o próximo, social. Certo? Então o homem é um ser teologal e social. Lembra que a gente já falou isso? O homem é um ser espiritual, mas é um ser social também. É humano. Então, é espiritual e é carnal. Então os mandamentos eles vão ser esse guia para a teologia, para a vida teologal, para o relacionamento do homem com Deus e para o relacionamento do homem com o outro, com o homem, com o próprio homem, com o ser humano. Não é possível honrar a outrem sem louvar a Deus, seu Criador. Nem se pode adorar a Deus sem amar todos os homens, suas criaturas. Então, olha que interessante. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que quando uma pessoa honra outro homem, ou seja, faz o bem, ajuda, cumprimenta, respeita, ela já está louvando a Deus. Ela já está louvando a Deus. Quando ela também adora esse Deus, ama ele sobre todas as coisas, ele está fazendo bem já para os homens, que são as suas criaturas. Entende? É impossível. Ah, mas tem como eu amar a Deus e não amar o homem? Não tem como. Essa pessoa é uma mentirosa. Ela não está amando a Deus. Ou vice-versa. Não tem como você dizer, eu amo o homem, mas não amo a Deus. Essa pessoa também está sendo mentirosa, porque ela não está fazendo bem para si mesma. Ela não está fazendo bem para si mesma. Obviamente ela não está fazendo bem para as outras pessoas, então ela não está fazendo bem, não está amando a Deus. O decálogo e a relação dele com a lei natural. Vamos lá. Revela o homem ao homem. O decálogo então vai apresentar como o homem se porta. Né? Essa lei natural, ela vai ser algo que já existe no homem, como nós já falamos.
É algo que já existe no homem. Essa lei natural de seguir alguns mandamentos já existe no homem. O decálogo, então, revela somente Deus ao homem. Não, aliás, o decálogo não revela somente Deus ao homem, mas revela o homem ao próprio homem. Ensina a verdadeira humanidade do homem, essa vida social que nós falamos, mas também como o homem deve se portar. Revela deveres e direitos do homem. No princípio, Deus admoestou os homens com os preceitos da lei natural, que tinha enraizado no seu coração, isto é, pelo decálogo. Se alguém não os cumprisse, não se salvaria, e Deus não exigiu mais nada aos homens. Então, a única exigência de Deus foi viver os preceitos da lei natural, que são o próprio decálogo. E é óbvio que precisa ser dito. O óbvio ainda precisa ser dito. Qual que é esse óbvio? Embora foram revelados, os preceitos do decálogo são acessíveis também à razão. Ou seja, o homem ele conseguiria, pela sua própria razão, entender o que é certo e o que é errado, segundo os mandamentos. Ele conseguiria chegar a esse movimento de entender que ele deve amar a Deus sobre todas as coisas, que ele deve guardar domingos e festas, que ele deve não tomar seu santo nome em vão, que ele deve honrar pai e mãe, que ele não deve matar, que ele não deve pecar contra a castidade, que ele não deve não furtar, que ele não deve não mentir, que ele não deve não desejar a mulher do próximo e que ele não deve não desejar as coisas alheias. Ele, por naturalidade, ele faz isso. Ele poderia chegar a essa conclusão. Por que Deus não permite ele chegar a essa conclusão? Porque Deus quis se revelar. Deus quis revelar e fazer esse movimento de revelar o seu mandamento a Deus. O seu mandamento aos homens. Certo? O homem no pecado tem a vista obscurecida. São Boaventura vai dizer: uma explicação completa dos mandamentos do decálogo tornou-se necessária no estado de pecado, por causa do obscurecimento da lei da razão e do desvio da vontade. Então por que Deus revela? Deus revela por causa da dureza do coração. Deus revela porque o homem estava com a vista turva. O homem estava com a vista obscurecida. Então, o pecado ele faz isso com o ser humano. Ele traz uma obscuridade, uma cegueira para o homem, uma escravidão para o homem, tampa a visão do homem e ele não consegue mais enxergar a razão. Por isso é necessário que Deus revele os 10 mandamentos ao homem. E há 2 meios de conhecer os mandamentos: pela revelação divina proposta na igreja e pela consciência moral. Então, uma pessoa que não tenha esse caminho de revelar, de se conhecer com Deus, de ter um relacionamento com Deus, mas ela sabe que ela não pode matar. A gente já falou isso várias vezes aqui. Aquelas tribos indígenas ou aquelas tribos africanas, elas entendem que existe um processo que elas não podem matar uma pessoa sem um motivo, né? Pelo menos isso elas conseguem entender, que matar é errado, né? Claro que elas entendem, elas têm infelizmente elas têm algumas obscuridades, que, por exemplo, elas acreditam que matar um bebê com defeito, com uma deficiência é certo, né? E não é, obviamente, não é. Ou matar o inimigo de forma cruel e assim por diante. Então entenda, que ele pode chegar pela razão também, o ser humano pode chegar pela consciência moral ao conhecimento das leis. Para nós terminarmos agora, nós vamos falar sobre duas realidades também. A obrigação do decálogo, a quem se obriga o decálogo, a quem se obriga a viver o decálogo, e de onde nós tiramos força para viver o decálogo. Porque não adianta só eu falar, vivam o decálogo e se virem, vivem os 10 mandamentos e se virem. Não adianta. Eu tenho que falar de onde nós vamos tirar a força para viver os 10 mandamentos. O decálogo, então, eles são os nossos deveres fundamentais. Ele exprime os deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo. Então, nós temos 3 deveres fundamentais com Deus.
e 7 deveres fundamentais como homem. 7 mais 3, 10. Os três deveres fundamentais com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, não tomar seu santo nome em vão. Os deveres fundamentais com o homem, com o próximo, do homem com o próximo, são os dali para frente, são o 4º ao 10º mandamento. Que eu já falei aqui, não vou repetir, eu falei na ordem, quando eu disse eu falei na ordem, tá? Por quê? A ordem é importante. A ordem é importante. Então, entenda, quanto maior for o número, quanto maior, ou seja, quanto mais alto ele estiver na sua colocação, por exemplo, o primeiro mandamento é o maior de todos, né? Quanto maior ele for, cometer pecado contra ele é mais grave, certo? Cometer pecado contra ele é mais grave. Então, ou seja, se eu pudesse escolher, claro que isso não é uma questão de escolha, mas se dissesse quem pecou mais gravemente, uma pessoa que pecou contra o primeiro mandamento ou uma pessoa que pecou contra o 8º mandamento? Uma pessoa que pecou contra o primeiro mandamento pecou mais gravemente, certo? Obviamente que existem outras circunstâncias, outras realidades, mas sim, existe essa hierarquia nos mandamentos. Isso é importantíssimo. Por isso que é importante nós sabermos a ordem. Por isso que essa ordem dada por Santo Agostinho, ela é importante, porque essa ordem ela mostra uma hierarquia nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos. E sabendo essa hierarquia, nós sabemos. Eu sempre, por exemplo, eu sempre tive uma dificuldade para diferenciar qual que era a ordem do não matar com não furtar. E eu trocava, às vezes eu invertia. Quando eu ia falar os 10 mandamentos, eu invertia. Até mesmo como catequista, eu invertia. Quando eu descobri essa ordem, ficou mais fácil para mim. Porque hoje eu sei que matar é mais grave do que roubar, né? Agora olha só para você ver. Desonrar o pai, a mãe, é mais grave do que matar. É mais grave do que pecar contra a castidade. É mais grave do que furtar. É mais grave do que mentir. É mais grave do que desejar a mulher do próximo. E é mais grave do que desejar as coisas alheias. Só não é mais grave do que os 3 primeiros mandamentos. Por quê? Porque existe uma hierarquia para quem você está ofendendo. Então as pessoas mais importantes depois de Deus no mundo são os nossos pais, os nossos superiores, certo? E a gente vai falar disso mais para frente, quando falarmos do 4º mandamento, que eu acho que, se eu não me engano, são 2 partes. Ele é dividido em 2 partes. O decálogo, então, ele revela as obrigações graves que ferem de forma relevante, obrigações que são graves, obrigações que são imutáveis, obrigações que são perenes e obrigações que são universais. Ou seja, é para todo mundo, é grave cometer isso. Isso não eu não tem como eu pecar contra os 10 mandamentos se não for de forma grave, se for consciente e for se for consciente e livremente, correto? E são imutáveis, eles não podem mudar, eles não vão mudar, nunca mudaram, nunca mudarão, eles não mudam, certo? São perenes, ou seja, serve para todas as pessoas, serve de todos os tempos e serve para tudo, para todas as pessoas, porque são universais. E foram gravados no coração do homem por Deus. O que agrava um delito? Então, quais são as circunstâncias que podem agravar esse pecado contra os 10 mandamentos? Um delito, então, é agravado se contém os 3 aspectos que vimos. E nós já vimos isso, né? Eu acabei de falar, falei antes em outras aulas, e nós vamos ver de novo hoje. Matéria grave, ou seja, pecado contra os 10 mandamentos, as circunstâncias e a intenção. Então, quais são as circunstâncias? A pessoa conhece, a pessoa sabe, não sabe, quais são as suas intenções. Portanto, pecados contra os 10 mandamentos só serão graves se contarem com circunstâncias graves e uma intenção real. A pessoa teve a intenção de fazer, ela fez livremente. E as circunstâncias, ela sabia que era grave, ela tinha consciência de que era grave e ela teve a intenção de cometer. Se ela não tinha intenção, ou se ela não tinha conhecimento, circunstâncias, se ela não tinha conhecimento, o delito se torna leve, certo? O delito não é agravado, o delito contra os mandamentos não são agravados, correto?
Só em Jesus nós podemos viver os 10 mandamentos. Só em Jesus nós podemos viver os 10 mandamentos. Só há santidade em Jesus. Só em Jesus nós podemos ser santos. A vida só é fecunda na união com Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Cristo então vem nos anunciar que sem Ele nada podemos fazer. A vida só é fecunda na união com Cristo. Cremos em Jesus, é a fé. Comungamos dos seus mistérios, são sacramentos. Guardamos os seus mandamentos, que é a vida moral. E por fim eu poderia colocar aqui, temos um relacionamento com Deus. Com Deus. Oração. E é o que é isso aqui? O que é nada mais isso aqui senão... O que é nada mais isso aqui senão... Depois eu coloco em roxo isso aqui. O que é nada mais isso senão as 4 partes do catecismo? Cremos, fé. Nós já falamos a primeira parte. Comungamos dos mistérios, sacramentos, é a segunda parte. Guardamos os mandamentos, é a terceira parte que nós estamos falando, a moral cristã. E a quinta parte, que é o relacionamento com Deus, que é a oração, que é a vivência da oração. Jesus, então, ele nos incentiva a crer, comungar, guardar e viver um relacionamento com Deus, com Ele próprio. Jesus é o alicerce de toda a fé e vivência. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, nos próximos passos, nós teremos que sempre lembrar que Jesus viveu e ensinou a viver os mandamentos. Ele viveu e ensinou a viver os 10 mandamentos. Ainda mais do que isso, lembrá-lo sempre da aliança, lembrá-lo sempre das circunstâncias, lembrá-lo sempre das intenções. Houve intenção? Não houve intenção. Houve circunstância? Não houve circunstância. Houve conhecimento? Não houve conhecimento. Se houve, então nós precisamos entender isso. E lembrar também da aliança de Deus, que Deus nos ama, que Deus está aqui para nos amar, que Deus apresenta os 10 mandamentos não porque ele está querendo nos prender, nos escravizar, mas porque ele está querendo nos libertar. Então é isso. Eu quero te convidar a se inscrever no canal mais uma vez, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deixa aqui o seu comentário aqui e comente então qual é a palavra que a gente pode usar aqui. Comente então aliança, correto? Comente aliança para nós sabermos que você vai guardar os mandamentos não porque é uma ordem, mas porque é uma declaração de amor do próprio Deus, certo? Então, quero te convidar a também fazer a sua contribuição das músicas que eu compus, estou registrando e gravando essas músicas. Se você puder, então faça esse bem para outras pessoas também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados à proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.